Olá, meus irmãos, estamos de volta. Vamos dar sequência aí. E lembrando, viu? Se inscreva no canal e dê o like, né? O like não, inscreva no canal e ative os sininhos. Aí, se concordar com o assunto, dê o like e compartilhe com outros, né? Para chegar a mais gente e a plataforma recomendar, tá bom? Meus amados irmãos, graça e paz para vocês aí. Vamos voltando ao nosso estudo aqui, porque eu estou fazendo em etapas, tá? Porque senão vai ficar muito longo e é muito assunto, né? E eu estou fazendo isso aqui por pedido, tá? Já teve gente que se comunicou comigo, né, através de áudio, né? E pediu para me explicar as figuras, né? E eu estou fazendo esse estudo aqui, ele é um pouco longo, né? Porque eu quero detalhar a figura para vocês tudo direitinho, o significado delas, né? Estudar o livro do Apocalipse todinho. E aí, em um vídeo só vai ficar longo, vocês não vão ver, né? Então, se tiver pela metade alguns aí, espere que eu vou enviar outro complementando, tá? Os outros vídeos, tá bom? Então vamos lá, vamos partir da onde a gente parou aqui. Deixa eu ver. Onde eu tava. Na Filadélfia, na igreja de Filadélfia. Tá aqui. Deixa eu ver. Igreja de Tiatira. Aqui, cartas da igreja de Filadélfia. Deixa eu ver onde eu parei aqui agora. Venha, fareis, adorareis prostrado aqui a ti. Então, habitará na terra de. Deixa eu ver. Demorará, guardará deles a ninguém tome a tua coroa. Então, que ninguém tome a tua coroa, né? Onde a gente parou. Por quê? Porque coroa a gente, que eu estava falando, a gente é sacerdote por meio de Cristo. Ele nos deu o poder de sermos sacerdotes. Por isso que a gente não precisa de líder religioso mais, entendeu? A gente só precisa das escrituras, entendeu? E põe em prática o que Cristo nos ensina mediante as escrituras, entendeu, irmãos? Então, o que acontece? Recapitulando aqui, ó. E aquilo que a gente estava falando para a igreja de Filadélfia, tá? Eu vou começar de novo, tá? Eu vou pegar aqui, ó. Vai terminar aqui, ó. Ao anjo da igreja que está... Não, essa não é essa aqui não. Cadê aqui? Aqui. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escrevo: isto diz o que é santo e o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Tô recapitulando, tá? Que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Já expliquei isso aqui, tá? No outro vídeo. Que esses são os santos que não negam a Cristo nem a palavra da verdade. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, aos pés da igreja de Filadélfia. Ou seja, o que ele quer dizer aqui com isso? Por quê? Porque é o que eu estou falando. Na muitas igrejas aí, eles pregam a lei, tá? E algum pouco de graça para enganar o povo. Mas não pregam a graça verdadeira do evangelho da graça de Cristo por meio do apóstolo Paulo, né? Aí o que acontece, irmãos? Vou arrumar aqui porque que acontece, irmãos? Aí eles pregam a lei e põem doutrinas do judaísmo dentro das igrejas aqui no Brasil ou em outras do mundo, né? Quer dizer, a gente não obedece mais o judaísmo, não obedecemos mais a lei. Nós estamos na graça. E vai vir ser pregado o evangelho do reino que João Batista pregava lá naquele tempo antes de Cristo vir, e depois ele preparou o caminho para Cristo vir. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, depois da aliança com Cristo, a gente vive pela graça, tá? Então, até a igreja, até a era da igreja, o fim da era da igreja, nós estamos na graça, tá? Então,
eles mostram, põe para você ler judaísmo dentro, disfarçado dentro das religiões, e quer que vocês cumpram, tá? Regras religiosas que o homem põe, tirada da lei, quer que só que eles não são judeus. Só que aí é isso que Jesus está falando aqui, ó. Isso serve não é só para aqui pro Brasil, é em qualquer lugar que tiver isso aqui. Que nego se falar que eles não falam com essa palavra, sou judeu, mas eles falam que a igreja é a continuação do povo judeu. E não tem nada a ver, é outro povo totalmente diferente. Lógico que vão se juntar. Os apóstolos, eles creram de Cristo e eles formaram a igreja lá a partir dos apóstolos. Então eles sendo judeus são membros do corpo de Cristo, eles formam a igreja e os gentios são cordeiro, porque lá em Efésios e Colossenses, leiam lá na sua Bíblia, carta aos Efésios, cartas aos Colossenses, tá bem dito assim, e somos herdeiros juntamente com eles que? Porque nós éramos desconhecidos, nós éramos gentios na carne. Entendeu? Então a gente não tinha comunhão com os judeus. Entendeu? Porque os judeus não tinham comunhão com os gentios. Então quando a gente se converte, crê em Cristo, a gente passa a ser membro do corpo de Cristo e cordeiro com os outros santos. E cordeiro com Cristo, das coisas excelentes que está no reino dos céus. Então nós fazemos parte do mesmo corpo. Tanto judeus como gentios agora. Mas os judeus que crê, que tem judeus que ainda não crê, que vai se converter no final dos tempos, né? Vai se converter na grande tribulação, alguns também, né? Não todos, mas a maioria eu acho que vai se converter, de judeus. Então, só que aquele povo lá naquela época era povo, outro tipo de povo terreno. Nós somos povos celestiais que estávamos em mistério que foi revelado a Paulo. E a igreja começou em Atos, então... não tem nada a ver com o povo judeu. Aí esses que falam que pregam o judaísmo dentro das igrejas é como se eles falassem que são judeus, ou continuação do povo judeus. Aí Cristo está falando sobre esses que falam assim que são judeus, que dizem que são judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Olha que pesado, hein? Tá vendo? São a sinagoga de Satanás. E aí ele fala para Filadélfia: eu vou fazer eles te prostrarem aos pés de vocês, igreja de Filadélfia, tá? E se curvarem a vocês. Olha o que o Senhor está falando aqui, hein? Tá em Apocalipse, pode ler lá, pegue sua Bíblia. Se tiver com elas aí, acompanhe comigo. Se não tiver, depois vá lá, vai ler o livro de Apocalipse. Tá, então aqui ó, vamos ver onde parou. Deixa eu ver, habitará comigo. Não deixe que eu tome a coroa da vida. A quem... Deixa eu ver aqui. Falou aqui. Guardar-se a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os habitantes da terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Então a sua coroa é que eu já expliquei, né? A gente reina como sacerdotes, é como se a gente estivesse reinando aqui com Cristo. Por isso que muitos se confundem e acham que o milênio já está aqui, né? Porque como nós somos sacerdotes e Cristo fala que nós estamos reinando na terra, né? Por quê? Porque nós somos justos, feitos justos por meio da fé em Cristo. Então nós estamos reinando com os frutos do Espírito, que é o fruto de justiça, de benignidade, de amor fraternal, verdadeiro, entendeu? De humildade. Esses são os frutos, então nós estamos reinando. Aí muitos interpretam que o milênio já está aqui, que Cristo já está reinando, entendeu? Então eu não creio assim, mas cada um, né? Então, aí só que como que tem um milênio, que no milênio Satanás vai estar preso. Olha para o mundo, parece que Satanás está preso. Eu não vejo isso não. Satanás está bem solto, ele vai ser preso ainda. Então aí ó, guarda sua coroa, a quem vencer eu darei a coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, aí ó, Nova Jerusalém, ele vai reestruturar aquilo que eu falei lá, né? Ele vai reestruturar a terra
e vai descer do céu. Não é que você vai ver a Nova Jerusalém descer do céu, é porque aquele que tiver o corpo glorificado e estipado do pecado, na segunda vida de Cristo, nós não sabemos se nós vamos descer do céu junto com Cristo, que ele vai arrebatar e vai levar para lá, ou vai arrebatar para a terra e nós vamos ter corpo transformado e entrar na nova terra aqui, não dá para saber. Então, na verdade, o que quer dizer isso aqui? Desculpa aí, irmãos, tá muito barulho aqui, é complicado. Onde eu moro aqui tem muito barulho. Então, aí o que vai acontecer, irmãos? Aí a gente vai estar, ou a gente vai vir com ele para na nova céu, nova terra restaurar, né? Nós e os anjos, né? Que eu creio que na Bíblia não fala que os anjos vão fazer isso, nem fala que a gente vai restaurar a terra, mas que vai restaurar, vai. O sentido não é destruir o planeta e acabar com tudo. A terra vai continuar, vai acabar as obras dos homens, que os homens fizeram, e ele vai restaurar tudo de novo do jeito dele, que é essas ruas de ouro, é que ele fala aqui, entendeu? É nesse sentido. Agora vamos para ler outras coisas aqui. Espera aí, irmãos. Abertura dos primeiros selos. Abertura do primeiro selos. Tá, selos eu já falei para vocês, né? Também no outro vídeo. Vamos ver aqui. Os israelitas fiéis são alvos de perigos iminentes. Tá. Capítulo 7. Isso aí deixa para depois, né? A perseguição aqui fala da perseguição dos judeus, tá? Pelo anticristo. Abertura do sétimo selo. Havendo aberto o sétimo selo, faz que se silencie no céu quase por meia hora. Vai ter silêncio no céu, tá? Na abertura do último selo, do sétimo selo. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Tá, isso aqui por enquanto não interessa, não tem a ver com figuras. Então, tá falando das orações dos santos, né? Que eles, tanto os santos de lá que já morreram, tá? Que ele fala, até quando o Senhor não fará juízo sobre aqueles que nos mataram, derramaram nosso sangue, e os santos que estão na terra também, que ficam clamando pela vida de Cristo, né? Para nos livrar de tudo que nós estamos sofrendo aqui, né? Entendeu? Que das perseguições que nós vamos sofrer, aqueles que estiverem aqui. Quando eu falo nós, é que eu estou falando no sentido amplo, tá? Eu não sei se eu vou estar aqui nessa época, se eu vou morrer ou se eu vou ser arrebatado, não sei. Então eu estou falando nós nesse sentido, tá, irmãos? Vamos ver aqui. Israelitas são não é essa não. Abertura do sétimo selo, para cá não. Aqui, trombeta não, a sexta trombeta, né? Comido por João com um vinho. Aqui ó, aqui tem uma passagem interessante também, ó. Comido por João um livrinho trazido do céu. Então, e vi o livro, e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra.
e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E, havendo bramado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevendo-las e ouvindo uma voz do céu que me diz: sela o que os 7 trovões falaram e não o escreva. E o anjo que vi estava sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou os céus e o que nele há, e a terra e o que nela há. Então vamos lá, capitulando aqui, irmãos. E o mar e que nele há, que não há, não, e o mar e o que nele há, que não haveria mais tomará. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho, aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Aqui está falando que para ele tomar o livrinho, aí eu vou chegar onde eu quero, eu vou chegar no ponto que eu quero falar para vocês. E foi o anjo dizer-lhe: dar-me o livrinho. João foi ao anjo dizer: dar-me o livrinho. Aí o anjo responde: ele disse-me: toma e come, e ele se fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. O que é isso? Quer dizer que quando você passa a mensagem, é agradável de você passar a mensagem, é o que eu entendo, né? Que é doce como mel, mas quando você aplica ela para você, o que ele quis dizer com comer o livrinho? A gente tem essa expressão que a gente fala: vou comer a Bíblia, né? Vou devorar a Bíblia, estudar ela. Então é comer. Então quer dizer que toda a Bíblia ele vai comer, ele vai estudar e vai aplicar na vida dele para se purificar e para levar para outros, entendeu? Nesse sentido. Mas é o que eu falo, que às vezes a verdade ela dói. Então quando você aplica você e pratica ela, às vezes ela vai doer, ela vai ser amarga, porque você vai ter que se corrigir seus erros. Mas quando você fala para os outros é doce. Faça isso aqui, ó, que Deus está mandando você fazer, mas você também tem que fazer. Aí quando você aplica você, aí dói, é amargo, entendeu? Então vamos lá, vamos procurar outro texto. Semana 7 com a trombeta, mulher e o dragão. Aqui foi aquilo que eu falei para vocês, aqui é a mulher e o dragão, né? Que viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, né? Que eu já falei para vocês que é Israel, tá? Tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida. Que estava grávida? Porque é aquilo que eu já expliquei para você, tá? Maria representa porque ela teve grávida e ela fugiu. E também Israel. O Israel tá, porque fala lá com as dores de parto, né? Porque a mulher tem filhos, Israel tem os filhos, né? Entendeu? Então ele arrebata ela para o deserto para fugir. É uma alusão a Maria, que deu a luz ao Jesus, né? E ela é israelita, então ela é do povo judeu. Então tá falando de Israel, a mulher vestida de sol é Israel, né? Tá? Aqui. Isso aqui já foi explicado, então vamos ver. A besta que surgiu do mar.
Ah, então, aqui, ó, a besta que surgiu do mar, que eu expliquei para vocês também, né? Tá aqui, ó, que é o anticristo, tá? É, e eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. O que quer dizer aqui? A coroa, ela sempre, dos reis, tinha um nome lá, né? Representava o nome. E só que nessa coroa dessa besta tinha nome de blasfêmia contra Deus, né? Então é o anticristo, é o que surge do mar que eu expliquei para vocês, tá? Aí depois surgiu o que emerge da terra, que é o falso profeta. Então, e aí as cabeças, ó, que vocês veem aqui, ó, eu pus-me sobre a areia do mar e vi surgir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Chifre eu já expliquei que é reinos, que é poder, tá? Chifre é sinônimo de poder na Bíblia, tá? E aí é reinado, tá? Sobre os seus chifres 10 diademas. Ó, sobre seus chifres 10 diademas, nomes, diademas é nome, tá? E esses nomes sobre suas cabeças são um nome de blasfêmia, entendeu? Que talvez pode ser isso aqui, que vai lá na frente vai dizer a grande Babilônia, a meretriz, a mãe das abominações da terra. Então aí, ó, os nomes de blasfêmia, entendeu? Então é isso aí o texto. Então vamos lá, irmãos. Aí, tá, vou continuar o texto aqui, ó. Aí a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão lhe deu o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Então, aí ó, isso aqui quer dizer aquilo que eu te falei, né? Que a besta ela foi ferida de morte. Para mim é o Império Romano, que lá deixou de existir, foi extinto e vai voltar a existir. A gente não sabe se ele veio que era Império Otomano, que depois que era romano virou otomano, e a gente não sabe se ele vai surgir por meio dos muçulmanos ou por meio da Babilônia. Eu acho que é Babilônia, no meu entender, né? Porque a Babilônia que é o sistema católico que é dirigido pelo Papa, né? Então para mim é mais lógico, né? Não é o anticristo a pessoa dele, mas pode ser também, pode ser que também ele seja ferido de morte, porque tudo é figurativo e uma coisa liga a outra, né, meus irmãos? Entendeu? As coisas de Deus são assim, é um quebra-cabeça, né? Tá? Então, mas eu acredito que é um império que deixou de existir, porque lá no fim do texto de Apocalipse fala isso, que é um que existia e que voltou a existir, e outro que não existia que veio a existir. Então, né, é só você fazer a interligação. Vamos lá, dessa sequência do texto. A besta grande poderio, vi a cabeça ferida de morte, curada, toda a terra se maravilhou ante a besta. E se eu tiver errado, alguém quiser me corrigir, que tem mais conhecimento aí, fica à vontade, tá? Eu tô aberto aí para debater saudavelmente, sem xingos, tá? Por favor. Cadê aqui? Vamos lá de novo. Toda a terra se maravilhou ante a besta e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra a besta, contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe o poder para continuar por 42 meses. Aí, ó. Esses 42 meses é a conta que a gente faz na interligação. Sei que é difícil para os novos convertidos, né? Acho que por enquanto vocês não vão conseguir fazer isso. Mas quando a gente faz a interligação entre Daniel
e Apocalipse. Aí fala dos 7 anos, né? Tem que fazer uma conta, é uma divisão lá, fazer uma conta lá, para poder chegar aos 7 anos da grande tribulação, tá? Então vamos lá, irmãos. Agora eu vou dar uma parada aqui, vou reiniciar.